Boa noite a todos os irmãos que fazem o Centro Espírita Cearense transmitindo mensagens do Evangelho segundo o Espiritismo. E vamos iniciar com essa mensagem do livro Boa Nova, com esse pequeno parágrafo. Cada ser traz consigo a fagulha sagrada do Criador e erige dentro de si o santuário de sua presença ou a muralha sombria da negação. Mas só a luz e o bem são eternos, e um dia todos os redutos do mal cairão, para que Deus resplandeça no espírito de seus filhos. Não é para ensinar outra coisa que está escrito na lei. Vós sois deuses. Porventura, não sabes que a herança de um pai se divide entre os filhos em partes iguais? As criaturas transviadas são as que não souberam entrar na posse de seu quinhão divino, permutando pela satisfação de seus caprichos no desregramento ou no abuso, na egolatria ou no crime, pagando alto preço pelas suas decisões voluntárias. Examinada a situação por esse prisma, temos de reconhecer no mundo uma vasta escola de regeneração, onde todas as criaturas se reabilitam da traição aos seus próprios deveres. A Terra, portanto, pode ser tida como um grande hospital, em que o pecado é a doença de todos. O Evangelho, no entanto, traz ao homem enfermo o remédio eficaz para que todas as estradas se transformem em suave caminho de redenção. É por isso que não condeno o pecador para afastar o pecado, e em todas as situações prefiro acreditar sempre no bem. Quando observares, João, os seres mais tristes e miseráveis arrastando-se numa noite prejada de sombra e desolação, lembra-te da semente grosseira que encerra um germe divino e que um dia se elevará no seio da terra para o beijo de luz do sol. Terminada a explicação do mestre, o filho de Zebedeu, deixando comparecer na luz do olhar a sua profunda admiração, pôs-se a meditar nos ensinamentos recebidos. E essa mensagem, pequena mensagem, nos fala do perdão, de todas as pessoas que preferem viver na escuridão, mas que um dia a luz se acenderá para cada um deles. E sabemos nós que esse dia chegará. A todos nós que ainda estamos nessa estrada, nessa caminhada, às vezes tão sombrias, mas que um dia iremos vencer. Que a paz, o amor e essa luz do Jesus esteja em todos nós e que assim seja. Boa noite, meus irmãos, meus amigos. Vamos dar início à leitura do Evangelho da noite de hoje, que se encontra no capítulo 20, Os Trabalhadores da Última Hora, Missão dos Espíritas, item 4. A fé é a virtude que desloca montanhas, disse Jesus. Todavia, mais pesado do que as maiores montanhas jazem depositadas nos corações dos homens a impureza e todos os vícios que derivam da impureza. Parti, então, cheios de coragem para removerdes essa montanha de iniquidade, que as futuras gerações só deverão conhecer como lenda. Do mesmo modo que vós, que só muito imperfeitamente conheceis os tempos que antecederam a civilização pagã. Sim, em todos os pontos do globo vão produzir-se as subversões morais e filosóficas. Aproxima-se a hora em que a luz divina se espargirá sobre os dois mundos. Ide, pois, e levai a palavra divina aos grandes que a deprazarão, aos eruditos que exigirão provas,
aos pequenos e simples que a aceitarão. Porque, principalmente entre os mártires do trabalho dessa provação terrena, encontrareis fervor e fé. Ide, estes receberão com hinos de gratidão e louvores a Deus. A santa consolação lhe levarei e baixarão a fonte, rendendo-lhes graças pelas aflições que a terra lhe destina. Armar-se a vossa falange de decisão e coragem, mão a obras. O arado está pronto, a terra espera, arai. Ide e agradecei a Deus a gloriosa tarefa que ele vos confiou. Mas atenção, entre o chamado para o Espiritismo, muitos se desviarão. Reparai, pois, vosso caminho e segui a verdade. Pergunta: se entre os chamados para o Espiritismo muitos se desviarão, quais os sinais pelos quais reconheceremos os que se acham no bom caminho? Resposta: reconhecê-lo-eis pelo princípio da verdade, caridade, que eles ensinarão e praticarão. Reconhecê-lo-eis pelo número de aflitos a quem levem consolo. Reconhecê-lo-eis pelo seu amor ao próximo, pela sua abnegação, pelo seu desinteresse pelo pessoal. Reconhecê-lo-eis, finalmente, pelo triunfo de seus princípios, porque Deus quer o triunfo de sua lei. Os que seguem sua lei, esses são os escolhidos, e eles lhe dará a vitória. Mas ele destruirá aqueles que falseiam o espírito dessa lei e fazem dela degraus para contentar sua vaidade e sua ambição. Erasto, Anjo da Guarda do Médio, Paris, 1863. A missão dos espíritas é colaborar com a transformação moral do homem, praticando os ensinamentos de Jesus. No Espiritismo, a missão dos espíritas é a reforma íntima e moral do ser humano, através da vivência e prática dos ensinamentos de Jesus. A doutrina espírita, como filosofia e religião, propõe a transformação moral como sua principal missão. Eis os elementos chaves da missão espírita: reforma íntima, prática do bem, vivência dos ensinamentos de Jesus, colaboração na transformação social, estudo e conhecimento. O Espiritismo busca a reforma interior de cada um, auxiliando na recuperação de vícios e imperfeições morais e no desenvolvimento de virtudes. A missão espírita vai além da transformação individual, buscando contribuir para um mundo mais justo e fraterno, onde os valores do Evangelho sejam vivenciados por todos. Daí a razão de incentivar a busca do conhecimento, a fim de que todos possam compreender as leis divinas e aplicá-las em suas vidas, tendo sempre em mente que a fé é a virtude que transforma montanhas, disse Jesus. Estamos sim, nesse momento, radiantes de gratidão, de alegrias, agradecendo por essa oportunidade, dessas mensagens em que nos ajuda a reflexão mais profunda, as reflexões mais sábias dentro de nós. E pedimos, Senhor, que o teu amor se espalhe por todo o mundo, naqueles países que se encontram em guerras. E pedimos a fluidificação da água para que todos dela tomem, para que possam encontrar o remédio necessário para cada um, para que seja aliviada suas dores, as suas dores físicas, mentais, espirituais,
as psicológicas que tanto maltratam, que se transformam em doenças físicas, mas que essa água vai beneficiar a todos os irmãos que passam por aflições. Jesus amado, nós te agradecemos por esse momento e que assim seja.